Boa noite a todos, tudo bem? Quem está lá atrás, deixa eu ver. Aniversariante está lá atrás, oi. Muitos anos de vida e saúde. Aí tu vai fazer um favor para mim. Quando você não me escutar aí, você levanta o dedo assim, que eu sei que aí eu tenho que falar mais alto, tá? Tá bom? Porque já me falaram, pediram várias vezes, Mauro, tu tem que falar mais alto, tem que botar o microfone mais perto da boca, que a gente não te ouve lá. Bem, pessoal, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre, na verdade é uma pergunta, né? Que está no livro de Daniel, tá? Começa no capítulo 2, depois pelo 7, pelo 9, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você faz parte do descendente? Aí você vai dizer, tá, que descendente? Que conversa é essa? Então vamos lá. A palavra descendente, ela é empregada na Bíblia para o povo de Deus. Aquele que ouve e faz a vontade de Deus. Vive a vida que Deus pretende que seus filhos vivam. E ela começou a ser empregada depois do retorno do exílio, quando Jerusalém foi destruída, acabou tudo, sobrou nada, templo, tudo, foram para a Babilônia, e aí Deus usou o Império Medo-Persa para trazer de novo o povo para Jerusalém. Então aí começou essa noção de remanescente, né? De exílio. Aí o primeiro foi em 537 com Zorobabel, a primeira volta, o retorno. O segundo foi com Esdras em 457 e o último foi com Neemias em 444. Então, o termo remanescente, ele na verdade tem a conotação de eleição e proteção divina. No livro de Daniel, tem uma profecia muito importante, que ela tem umas características muito especiais, porque ela revela o maior período profético e ela é extremamente significativa para o movimento adventista. Daí veio essa pergunta: você faz parte do remanescente? Que é a profecia dos 1.300 tardes e manhãs. O Daniel havia compreendido que ao longo da história da humanidade, uma série de reinos viria após Babilônia. Deus deu a Nabucodonosor o sonho da estátua e deu a Daniel a explicação. E Daniel explicou e escreveu a profecia que está no livro de Daniel, capítulo 2. E então ele foi falando dos reinos. Seriam 4 reinos, impérios mundiais, mas ele se fixou principalmente no 4º império mundial, que no capítulo 2, ele simbolizado pelos pés de ferro e de barro. No capítulo 7 e no capítulo 8, ele é um chifre pequeno. Muito bem. Mas o Daniel, ele despertou a atenção dele muito, esse último reino, esse último império. E ele ficou tão preocupado, que se você for lá no capítulo 7, no versículo 25, olha só. Capítulo 7, versículo 25, diz assim, 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Mas eu guardei essas coisas no meu coração.
No capítulo 8, que vem novamente a visão do chifre pequeno, no verso 27 diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantavam-me com a visão e não havia quem a entendesse. Por que o Daniel se espantou com isso? Primeiro, porque ele percebeu que os outros impérios, o objetivo deles era a conquista territorial, não é? Poder político e uso de forças militares. Esse último, no entanto, teria um aspecto mais religioso. Falaria coisas contra o Altíssimo, oprimiria os santos do Altíssimo, tentaria mudar os tempos e a lei de Deus e perseguiria o santo povo de Deus. Se você voltar um pouquinho ali, no 7:25, diz lá: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Além disso, esse poder ia prosperar na ação de lançar por terra as verdades bíblicas. Dá uma olhada agora, para frente um pouquinho, capítulo 8, o verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. É compreensível, né, que Daniel ficasse perturbado, pálido e espantado, né? Porque, além de perseguir o povo de Deus, ele ainda iria mudar, pisar a verdade e mudar os tempos e a lei. E aí, Daniel fez uma pergunta, que deve ser, acho que é a pergunta mais importante para eu e você que somos adventistas. Está ali em Daniel 8:13, que diz assim: depois havia um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, assim de serem pisados? Em outras palavras, até quando ninguém vai se levantar para fazer oposição a esse poder? Até quando a verdade será pisada até que ninguém lhe faça oposição? Aí a resposta Deus deu a Daniel no verso 14. O que é que diz o verso 14? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, olha só, Daniel estava preocupado com 2 coisas, não é? Ia mudar os tempos e a lei, não é verdade? Ia pisar a verdade, não é? Então, no período dessa profecia, 2 coisas, no final do período dessa profecia, 2 coisas iriam acontecer. Uma no céu e a outra na terra. O que aconteceria no céu? O santuário seria purificado. E nós damos bastante importância a isso. Tanto é que nós somos a única igreja que tem a doutrina do santuário. Por quê? Porque quando, no final dessa profecia, em 1844, antes dela houve um movimento muito grande de despertamento religioso em cima do livro de Daniel, né? E eles compreendiam, Guilherme Miller e muita gente, né,
foi um movimento grande, foi na América do Norte, principalmente, mas também na Europa, na América do Sul, que em 1844, Jesus voltaria para purificar a terra, porque eles consideravam que a terra era o santuário, né? Mas o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Que é o dia do fim dessa profecia, de 2.300 tardes de manhã. Jesus não voltou, o que nós conhecemos como grande desapontamento. E aí, o que aconteceu? A maioria do povo desistiu. Como diz a minha mulher, não posso falar grande maioria, porque a maioria já é grande, né? Mas restou um pessoal pequeno. E esse pessoal começou a estudar. E aí Deus deu uma visão ao William Edson. Ele saiu de casa para consolar os amigos, né? Porque Jesus não tinha voltado. E aí Deus deu uma visão para ele. E o que ele viu? Ele viu o santuário. E o que ele viu lá no santuário? Jesus passando do santo para o santíssimo. Ou seja, o que isso significa? O que isso significava no Antigo Testamento? Que quando o sumo sacerdote passava do santo para o santíssimo, era apenas uma vez no ano. Que era quando começava o juízo e o perdão dos pecados do povo de Deus, que os judeus chamam de Yom Kippur. Mas também haveria outra coisa que ia acontecer. Essas verdades que estavam sendo pisadas, seriam restauradas. E quando é que isso ia acontecer? Quando a profecia terminasse, em 1844. Se a gente for na história, livro de história, né? História natural, você pegar lá os livros, você vai ver os impérios. O Império Romano, você vai ver que ele se dividiu em dois, né? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. E o do Oriente foi onde ficou o imperador Justiniano, que governava todo o império. Ele passou, ficava em Constantinopla, ele passou para o Papa, que estava em Roma, o poder político e o poder sobre todas as igrejas do papado. E aí a igreja, então, adquiriu um nível enorme, né, de poder, tanto político quanto religioso. E aí, isso não é uma interpretação nossa, tá? Isso é uma interpretação que já o Martinho Lutero tinha, que já os calvinistas, tá? E aí o que aconteceu? A igreja cumpriu todos os ataques à verdade e ao povo de Deus previsto na profecia de Daniel. Por quê? A primeira coisa que ela fez, ela substituiu a intercessão de Jesus pelos santos. E mais do que isso, se arvorou o direito de ser a única dona de poder perdoar os pecados através de sacrifícios, que nós vemos até hoje isso, né? Tem aí a Catedral da Penha lá no Rio, para subir os degraus, né, de joelho. Tem lá em Fátima, tem o Caminho de Santiago. E indulgências. O que seria isso, indulgências? Grana. O que nós conhecemos hoje, talvez como a teologia da prosperidade, né? Na verdade, você paga a sua entrada no céu, né? Você dá e Deus te retorna em abundância, não é? E esse poder também mudaria os tempos e as leis. Nós lemos lá em 7:25, a palavra usada por Daniel para tempos, também ela é traduzida como calendário.
E a palavra lei é sempre a lei moral de Deus, né? Os 10 mandamentos. Se a gente for lá na lei moral, nos 10 mandamentos, o mandamento que tem uma noção de calendário, de tempo, é o sábado, não é? E aí a igreja romana, olha só que sugestivo, em 354, se não me engano, no concílio de Laodiceia, olha só, hein? Ela simplesmente substituiu o sábado pelo domingo. Porque o domingo era o dia do sol, que era um dos deuses do panteão romano. Daniel não tinha, né, os detalhes históricos que nós temos hoje, mas ele compreendeu o terrível estrago, né, que o filho pequeno faria ao povo de Deus e a verdade. Mas havia uma esperança. Qual era a esperança? Que no final da profecia dos 2.300 tardes e manhãs, essas verdades seriam restauradas. E aí Daniel queria entender essa profecia, e aí Deus mandou o Gabriel explicar para ele. Ele falou, olha, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, tá? Até 2.300 tardes de manhã, a profecia será cumprida. E aí ficou uma pergunta: qual seria o 7º ano de Artaxerxes, que diz lá no livro de Esdras 7:7? Qual seria o 7º ano do reinado de Artaxerxes? No Egito tem uma ilha chamada Elefantina, que era uma fortaleza persa. E eles descobriram os arqueólogos muitos documentos. E esses documentos hoje estão no Museu do Brooklyn, lá em Nova York. Se você quiser, um dia tiver oportunidade, quiser ir lá dar uma olhada, você vai ver esses documentos. Dentre esses documentos, existia um que trazia a cronologia dos reinados dos persas. E ali mostrava que o 7º ano de Artaxerxes era 457 a.C. E aí, fazendo as contas, né? 457, 2.030 de manhã, dá o quê? 1844. Lembre-se, não existe ano zero, né? Tá bom? Ok? Então, se você fizer a conta, você vai ter que tirar um ali para dar os 2.300, né? Então, relembrando a profecia, duas coisas iriam acontecer, certo? Primeiro, o santuário seria purificado. Então, Jesus passou do santo para o santíssimo, né? A segunda, as verdades pisadas ao longo desses 2.300 anos seriam restauradas. E foi exatamente em 1844, um grupo de pessoas, essas que sobraram, né, do grande desapontamento, começaram a estudar a Bíblia. E a irmã White diz que muitas noites eles passavam a noite inteira estudando a Bíblia para compreender o tempo que eles estavam vivendo. O que a profecia estava dizendo para eles. E quais foram as principais verdades que esse pessoal viu que estavam sendo esquecidas e que foram resgatadas? A primeira delas, o papel de Cristo no santuário celestial. A doutrina do santuário celestial. O que Jesus está fazendo no santuário celestial? A segunda, o sábado do 7º dia como o selo de Deus. A terceira, o espírito de profecia como sinal distintivo do povo de Deus. Por quê? Se entre vós houver algum profeta, eu me manifestarei a ele e direi a ele o que há de ocorrer. Durante toda a história,
De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre guiou o seu povo através dos profetas. Então o movimento teria que ter um profeta. Não canônico. Tem muitos profetas não canônicos, né? Ou seja, que não estão escritos na Bíblia, mas que foram profetas. Por exemplo, a Hulda era uma profetisa, mas não tem nenhuma profecia que você encontra na Bíblia sobre a Hulda. E a última era o estado do ser humano após a morte, que é esse ataque final que nós estamos recebendo agora com toda a força, né? Nesses nossos tempos, né? Em todas as áreas, né? Principalmente nas artes, no cinema, né? É tanto super-herói por aí, né? É tanta gente ressuscitando, tanta gente... né? No início, esse pessoal não tinha nenhuma intenção de fazer um movimento religioso nenhum. Então, eles só queriam levar para as suas igrejas essas verdades instauradas, né? Por exemplo, o pastor Tiago White era da congregação cristã, o Raimes era da Conexão, a Raquel Wax era batista do sétimo dia. Dela veio, né, a história do sétimo dia como um selo de Deus. Mas essas igrejas não os aceitaram. Então, eles, em 1861, em 1850, eles eram aproximadamente 200. Em 1852, já eram 2.000. E aí, em 1861, eles se sentiram, e Deus orientou a criarem, a se organizarem, porque eles tinham pastores, mas os pastores não tinham credenciais, eles não tinham como financiar os pastores, não tinham como fazer nada. E aí Deus orientou, eles fizeram a primeira associação de Michigan. 2 anos depois, muitas associações, eles falaram, precisamos reunir as associações, e fizeram a Associação Geral, 1863. E convidaram o pastor Tiago White para ser o primeiro presidente, mas ele não aceitou. Ele deixou com o pastor John Byton, e depois, na outra legislatura, ele aceitou e foi o segundo presidente da Associação Geral. Em 1901, eles cresceram muito, né? Cresceram bastante, e aí eles, da organização que eles tinham como Associação Geral, Associação e Igreja Local, eles passaram a ver que estava muito centralizado, porque eles já estavam na Europa, na Ásia, em vários lugares, na América do Sul, na América do Norte, tal, na América do Sul. Então, eles criaram as uniões para descentralizar um pouco. E criaram também os departamentos da igreja, para organizar, departamento de escola sabatina, departamento de mordomia, departamento de saúde, departamento, aventureiro, jovens. Em 1913, eles tiveram que novamente fazer as divisões da Associação Geral, porque a coisa estava muito grande. E aí, então, como é que ficou estabelecido? Como é que é hoje? Associação Geral, divisões, uniões, associações e igreja local. Então, hoje nós, o distrito de Florianópolis, pertence à Associação Catarinense, que responde à União Sul Brasileira, que responde à Divisão Sul-Americana, e que está, por sua vez, sujeita à Associação Geral. Mas olha só, nós sabemos que o livro de Apocalipse é a continuação do livro de Daniel. Que quando Deus disse a Daniel, olha, sela, fecha o livro, porque tá bom para você agora, você não... no final dos tempos, essa profecia vai ser estudada, esse livro vai ser aberto, e você, lá em Apocalipse, você lê Apocalipse, você vai ver que de fato isso aconteceu, Lá em Apocalipse 10, por exemplo, tem um livrinho, que o João pegou,
comer o livrinho, era doce, muito doce, né? As verdades, né, que foram restauradas, né? O sétimo dia, o papel de Cristo. Mas, de repente, ficou muito amargo, né? O desapontamento de 1844. Mas foi ordenado. Importa que ainda profetizes a muitos povos. Então, no livro de Apocalipse, 12, o verso 17, vamos dar um pulinho lá em Apocalipse 12, 17, que é importante ler esses versos. Apocalipse 12, 17. Daria a característica desse povo que iria surgir depois de 1844, que ia restaurar as verdades que estavam sendo pisadas ou esquecidas, né? E diz assim: irou-se o dragão contra a mulher em profecia, igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, observam a lei moral de Deus e fazem aquilo que Jesus fazia, pregam aquilo que Jesus pregava. Se você for um pouquinho mais para frente, lá no 19, 10, dá mais uma característica desse povo. Diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, esse movimento seria guiado por uma profetisa. E esse povo, o remanescente, também recebeu uma mensagem especial que deveria ser proclamada a todo mundo. O que nós conhecemos como as 3 mensagens angélicas. Capítulo 14, do verso 6 em diante. Eu queria ler o verso 6 com vocês, diz assim, olha: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então veja só, essa é a ordem que surgiu, que Deus deu para o povo, que surgiu após os 2.300 anos do cumprimento da profecia. E essa ordem diz o seguinte, que esse povo tem que abraçar e levar com toda a velocidade a missão de levar o evangelho eterno ao mundo. E aí a igreja se viu num dilema que Deus solucionou. Qual sistema de governo eclesiástico a igreja iria seguir? Porque até então havia 4 sistemas de governo eclesiástico. O episcopal ou congressionalista, que é aquele em que todas as ofertas e dízimos ficam na própria igreja para servir a própria igreja. O outro sistema é o sistema papal, que é um sistema extremamente capitalista, tanto é que tem um banco, né? O Banco do Vaticano, né? O terceiro sistema é o sistema independente, o que nós vemos muito hoje com as igrejas pentecostais. O pastor é o dono da igreja. Ele começa a igreja ali e vai morrer ali na igreja. Ele é o dono da igreja.
Tudo que entra na igreja é para Ele, né? E para o que Ele deseja fazer. E o último é o representativo. O que é esse sistema? É o sistema que nós fazemos, por exemplo, quando nós fazemos eleições, né, para os membros da igreja, para os anciãos, para o diretor de mordomia, diretor de som, não é isso? Que é o que nós fazemos, né? Nós escolhemos e depois, né, a igreja aprova e tal. E esse sistema também tem a seguinte característica. Todas as igrejas são unidas numa mesma missão, numa mesma doutrina e com o mesmo propósito de levar o Evangelho a todo mundo. Isso não veio da cabeça de nenhum homem, não, veio dessa compreensão aqui, tá? De Apocalipse 14:6, para levar a mensagem a todo mundo. Como é que isso funciona? Resumindo, tudo é assim: 20% dos nossos dízimos não fica aqui na associação. Vai para a união, vai para a divisão, vai para a associação geral e depois ela volta e é distribuído por todo mundo. 40% das nossas ofertas e pactos também não ficam aqui, não é? São distribuídas por todo mundo. Então eu gostaria de, para encerrar, lembrar você de duas coisas. Primeiro, onde nós estamos aqui na igreja local, nós pregamos com os nossos talentos. Quando você participa do ancianato, da ação missionária, professor da escola sabatina, tesouraria, asa, qualquer área que você participe, desbravadores, aventureiros, né? Quando você não está, como é que você participa? Com os seus dízimos e a sua oferta. Porque nós vimos, esse é o sistema que Deus deu para o povo adventista, né? O povo remanescente. Que os seus dízimos, parte dos seus dízimos e sua oferta seriam levados a todo mundo. Então, nessa noite, eu gostaria de pedir que Deus abençoe você e eu, para que a gente possa seguir a orientação bíblica revelada nessa profecia. E aí vem a pergunta, que é o título do sermão. Você faz parte do remanescente? Vamos orar? Senhor bondoso Deus, estamos gratos pela vida e pela saúde que o Senhor nos concede hoje. Também, Pai, porque o Teu Santo Espírito esteve aqui entre nós, nos ensinando, nos dando clareza, Pai, para compreender a Sua vontade para nós, como o Seu povo remanescente. Ajuda-nos, Pai, a cumprir a missão. Ajuda-nos a fazer e seguir as Suas instruções para cumprir o último chamado e anunciar o Teu juízo, a volta de Jesus, a Tua salvação e a vida eterna. Porque nós pedimos por Jesus. Amém.